Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. A aula de hoje é a 032, que a gente vai falar sobre documento de cobrança ou fatura, que na prática é a mesma coisa, só que você pode chamar por esses dois nomes. Então, projeto Gestor de Telecom, que são as 112 aulas que eu vou passar para você, informações do mundo do gestor de telecom, dessa profissão, desse cargo, dessa posição, onde são informações de cunho de teor fundamental, direito de consumidor, a parte de legislação, reclamações, fundamentos, tudo isso é o projeto Gestor de Telecom, que são 112 aulas que eu vou passar sobre esses conhecimentos que eu tenho, que, lógico, eu estudo um pouco mais para passar para você. Então, a aula de hoje é sobre a fatura, o documento de cobrança. Vamos seguir sobre isso. E, inicialmente, você tem que entender o que é o faturamento de uma cobrança. Ou seja, pensando em um raciocínio que uma conta, ela tem que ser um serviço de pós-pago, ou seja, você usa e depois paga, que é diferente do pré-pago, que você paga e depois usa. Então, o pago você usa, você não tem uma conta, você não tem uma fatura, você não tem um documento de cobrança nas prestadoras. É você comprar um crédito pré-pago, um cartão, e você faz a inclusão do crédito, ou compra aquele crédito por meio virtual. Então você não precisa de uma fatura para isso. Mas no sistema controle, que é um misto dos dois, você ainda tem uma conta. Então isso aqui serve para o controle e para o pós-pago. Mas o foco principal é o pós-pago, porque controle você não tem vamos dizer assim, planos hoje no mundo corporativo dos serviços de telecomunicações. Então, o faturamento nada mais é do que o período, ou seja, de tal dia até tal dia, a empresa faturou, ou seja, o que você utilizou, ela identificou e está cobrando para você. Faturamento é isso. Por exemplo, você tem lá o plano de serviço que você contratou de telefonia móvel, telefonia fixa ou banda larga. Normalmente no primeiro dia é que ele coloca lá já aquele valor. E tudo que você utilizar depois, até fechar esse período do ciclo de faturamento ou da data de faturamento início e fim, ele vai colocar na sua fatura, seja algo que você usou e está dentro desse plano de serviço, ou o que você utilizou e está fora. Você precisa ter um custo extra, uma tarifa extra. Mas faturamento, você precisa entender a parte básica desse conceito, é que é tudo aquilo que você utilizou e foi faturado, ou seja, foi cobrado, foi visto pela prestadora naquela utilização dos recursos que você tem contratado ou contratou com a operadora. Qual o objetivo da aula que a gente está vendo agora? Ou seja, qual o objetivo meu em te passar essas informações? É para você saber e entender o que é um documento de cobrança, uma fatura e como se recebe ela. Você precisa entender isso. É um conceito que, no meu entender, é importante para todo e qualquer gestor. E que ainda vejo que algumas empresas que eu visito não têm todas essas informações. Isso é fundamental para você ter uma gestão de telecom qualificada, profissional e gerenciar aquilo que você contratou. Então o objetivo é você entender esse fluxo e saber como é que funciona a fatura, o documento de cobrança e como recebe esse documento. O que é que a gente vai ver na aula de hoje? Por que fazer a gestão de faturas e documentos de cobrança de telecom? Ou seja, o gestor, por que ele deve fazer isso? E no meu entender, desculpa, é fundamental você fazer essa ação e eu vou te mostrar e te explicar por quê. Como deve acontecer a entrega ou envio do documento de cobrança, o prazo para receber esse documento de cobrança, ou seja, quantos dias, qual o momento, como você também recebe e como deve ser esse documento de fatura. Ou seja, independente da prestadora, existem alguns critérios, algumas ações que todas devem fazer. E o documento de cobrança pode ter quantos dias de faturamento. Essa informação eu também passo para você. Por mais que seja lógico, você vai ver que não é necessariamente lógica a resposta dessa quantidade de dias. Quais são as possibilidades? Então, é isso aqui que a gente vai ver na aula de hoje. Por que fazer a gestão das faturas ou documentos de cobrança de telecom? Primeiro, no meu entender, é algo administrativo. Se você contratou algo, você tem que administrar
aquela cobrança, aquela prestação de serviço. E a maneira de você confirmar que aquele serviço está sendo prestado é um documento que você vai pagar. Se você contratou algo de 1 ano, 2 anos, 3 meses, 4 meses, 6 meses, aquilo que você vai pagando, você tem que saber se está sendo feito, se está sendo utilizado. No meu entender, toda e qualquer empresa deve raciocinar dessa maneira. Mas, no fluxo de gestão de telecom, você como gestor que administra as linhas da empresa, vamos dizer assim, deve fazer algo. Por quê? Na minha metodologia que eu criei, que é a metodologia Reduza Custo Todo Mês, que tem curso, mentoria, eu criei especificamente um pilar para cuidar da gestão dos serviços. Então, a gestão dos serviços tem a parte de faturas e tem a parte de suporte ao usuário. Por exemplo, tá? Essas 3 áreas para você entender. Fora o pilar de negociação, que é diretamente você fazer ações para otimizar os custos da empresa. Mas gestão você administra e que também tem um pouco de redução de custos. Dentro desse pilar, tem um módulo falando só sobre a administração de faturas ou do documento de cobrança. É a mesma coisa. Ou seja, é um documento em que tem lá as informações do que você utilizou, das cobranças, e você tem que administrar isso, que eu acho que é de suma importância. Dentro desse módulo, só para você ter ideia do que é que você pode fazer administrando faturas. Quer saber qual é a forma que você acessa as faturas, como é que você recebe elas, como é que você tem aquelas informações. Tem empresas que eu já visitei que não tinham acesso à fatura. E não foi 1, nem 2, nem 3, tá? Algumas empresas que eu já visitei, o gestor ele não tinha acesso à fatura, seja de uma das faturas, de todas as faturas que ele tinha, da estrutura que possuía na empresa. É fundamental você ter acesso ao documento, até porque é um direito seu ter acesso a essa informação. O rateio, que é a divisão de custos, quando você tem acesso à fatura, você pode dividir aquele valor por cento de custo, por departamentos, de forma interna ou não, mas você tem que saber como fazer isso. A auditoria, que é nada mais nada menos do que ver se o que você recebeu de cobrança está correto ou se tem algum valor indevido, e alguns processos, por exemplo, para fazer a administração dos recursos. Além disso, tem a parte de acompanhamento, relatórios ou algo do tipo. Então, isso são alguns dos pontos que a gente vê nesse módulo do curso. Então, se você raciocinar que você precisa entender esse conhecimento básico do documento de cobrança, da fatura, para fazer essas ações. Se você não entendeu o que é um faturamento, o que é quando é que eu devo receber a fatura, você não sabe como deve receber, você não consegue fazer praticamente nada disso. Ou seja, você não consegue fazer uma gestão de telecom. Então, eu acho isso importantíssimo, porque você precisa administrar os recursos da empresa. E a melhor forma é, lógico, você tendo acesso a toda e qualquer informação. Isso aqui é um exemplo que eu acredito de algumas ações que você pode fazer tendo acesso à fatura ou para ter acesso a ela. Então, acredito que isso é importante para todo e qualquer gestor. E se você não tem acesso à fatura, é melhor você buscar essa informação, porque é de alta importância. Se você não souber como faz isso na tua prestadora, manda um comentário aqui que eu vou te ajudar da melhor forma possível e te orientar como você deve fazer isso, até qual sistema que você utiliza. Toda prestadora ela deve fazer isso. Então, acredito que você tem que ter. Se não tem, tá errado. Tá bom? Preste atenção nisso. Como deve acontecer a entrega ou envio do documento de cobrança ou da fatura para a gente, consumidor, para eu, você, independente da prestadora, tá? Como é que isso deve acontecer? Primeiro, é gratuito. Se você tem a primeira via, segunda via, terceira via, quarta via, não importa. Deve ser sem custo para a gente como consumidor. Não deve ter uma cobrança a mais porque eu estou pedindo uma segunda via de um documento. Não tem lógica isso no meu raciocínio e, lógico, você está querendo pagar. Outra forma de você receber, outra forma não, que ali foi o custo. A forma que você recebe pode ser fisicamente, através de uma carta, ou seja, um documento lá impresso, ou através de uma mídia, por exemplo, com CD ou DVD. E aí você tem lá, dentro dessa mídia, a fatura, ou ela em carta. Isso depende se você tem uma fatura grande, ou se a empresa precisa de um formato específico da fatura, ou, por exemplo, se você pediu. Tem uma quantidade de linhas específicas, se for telefonia móvel, para você receber uma fatura em mídia. E aí depende de cada prestadora também. Mas,
você tem como receber dessas formas. E via internet é o que todo cliente deve receber, independente se você quer ou não quer, lá deve estar disponível. Existe a opção de, se você falar para a prestadora de forma direta e expressa que você quer apenas receber a fatura pela internet, tudo bem, ela deixa de mandar fisicamente, mas você não é obrigado a fazer esse fluxo. Você pode sim receber pela internet e receber fisicamente o documento de fatura, o documento de cobrança. Outra forma de você receber a fatura para pagar, e aí mais raciocinando em, você não vai receber a fatura, por exemplo, o documento via SMS, lógico, mas você recebe o código de barras para fazer o pagamento. Caso aconteça algum problema e você não recebeu a fatura, você tem essa possibilidade. Então, SMS é uma maneira de você receber a confirmação da prestadora daquele documento, daquele valor, e você seguir o fluxo de pagamento. Mas tem empresas que precisam obrigatoriamente do documento para fazer qualquer ação de pagamento. Mas existe isso caso seja necessário na sua organização. Então, entenda que essas são as formas que a fatura, o documento deve ser entregue. Gratuito, sem custo, SMS em caso apenas para pagamento, mas o documento em si, ou você recebe fisicamente ou através da internet. Tem essas duas maneiras que você recebe esse documento. O prazo para receber a fatura ou o documento de cobrança, ele é para todo e qualquer cliente corporativo, tá? Ou até pessoa física. E o prazo são de 5 dias antes do vencimento. E lembre, não são dias úteis, são dias. Se o vencimento é dia 10, você deve receber até o dia 5. Se o vencimento é dia 30, até dia 25, você deve receber esse documento de cobrança ou a fatura, para que você faça o pagamento no mês que você contratou o serviço, no mês acordado. Mas existem erros sistêmicos. Se acontecer um erro, a fatura era para receber, não recebi não. Pague a fatura, ligue para a prestadora, veja no site, veja no portal da prestadora, mas veja isso para pagar, visto que conforme regulamentação da Anatel, você que contratou o serviço é obrigado a fazer o pagamento daquele valor. Mesmo que você diga, não recebi, não me enviaram, não recebi no e-mail, isso, independente do motivo que você venha falar, não importa para a prestadora. Se foi um erro que você não conseguiu acesso, a não ser que exista um erro sistêmico na prestadora. Se foi um erro dela, aí tudo bem, ela altera lá o vencimento, faz alguma ação, faz algum ajuste. Mas, não sendo assim, você vai ter um fluxo diferente, mas você precisa fazer o pagamento da fatura. Mesmo até que você não veja ela fisicamente com todas as informações, mas é a obrigação de você, da gente como consumidor, fazer o pagamento do serviço. Outra forma que existe um prazo diferente é a parte de, vamos dizer, adiantamento da prestadora. Existem faturas que eu tenho vencimento dia 25 e no dia 1 eu consigo ter acesso a ela no portal da operadora. Então existem prestadores e prestadoras, serviço e serviço. Telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga. No meu entender, eles têm prazos de até entregar a fatura, de acordo com cada prestadora, é diferente. Então você deve ver isso antes do prazo de 5 dias, porque, no meu entender, lógico, se você tiver um fluxo financeiro na empresa, você pega o documento de fatura o quanto antes para mandar para o financeiro, para seguir o fluxo e fazer o processo avançar. Apesar de que existem empresas que você, mesmo adiantando o fluxo, o pessoal só trata no último dia. Aí é o financeiro que tem que ter o processo dele. Mas você, como gestor de telecom, no meu entender, você deve enviar a fatura o quanto antes para o departamento que faz esse fluxo e, lógico, no final das contas já é para pagar a fatura. E também você deve ficar ciente quando você tem uma contestação. E caso você não saiba o que é uma contestação, nada mais nada menos do que uma reclamação sobre uma conta. E você reclamar sobre uma fatura, um documento de cobrança, o nome disso se chama contestação de valores. E quando você abre uma contestação sobre aquela fatura, um determinado documento, aquele documento ele fica com o prazo para cobrança, vamos dizer assim, suspenso. Ele não vai ter validade para te cobrar qualquer coisa, mas, mesmo assim, esse documento deve ser entregue com até 5 dias antes do vencimento. Mas a parte de
qualquer ação de cobrança ela não é feita, ela é suspensa. Porém, você tem que ficar ciente que existe isso. Se, por exemplo, a cobrança foi dada como correta, você que está incorreto, eles vão cobrar de acordo com a data de vencimento original. E aí você pode pagar juros e multas. O ideal é, dependendo, lógico, do seu caso, cada situação é uma situação, mas se você puder pagar o valor da conta, pague e você contesta posteriormente, que eu acho que é o mais adequado se for possível você fazer, até porque quando você faz a contestação de algo que você pagou e está errado, você recebe o valor em dobro. Então, fique ciente que esse é o fluxo normal para você receber um documento de cobrança e tenha preferência pelo portal da prestadora, porque você vai ter um fluxo mais fácil. E lembrando, tá? Tem prestadora que você consegue também a fatura pelo WhatsApp, pela ferramenta de comunicação que você pode utilizar e pedir também esse documento de fatura. Eles têm lá uma inteligência artificial, um robozinho funcionando, e assim que você faz o fluxo, ele manda o documentozinho em PDF para você acessar. Lógico que não é toda prestadora, você tem que avaliar quais oferecem esse serviço ou não, mas é uma outra ação, outra facilidade que existe para você solicitar e ter acesso ao documento de cobrança. Quando a gente pensa em como deve ser esse documento de cobrança ou a fatura, como é que ela deve vir? Ou seja, esse documento ele é em um formato chamado PDF. Imagine que é um documento de texto e também tem algumas imagens em que lá deve ter toda a informação que você precisa sobre o serviço contratado, como, por exemplo, um fácil entendimento. Lá você tem que ver qual é o valor que você vai pagar, o que é que você contratou, tem que ter lá o telefone, por exemplo, do atendimento da prestadora e da Anatel. Existem algumas informações até mínimas, mas que tem que ser de fácil entendimento. Além disso, é padronizada. Então, se você pegou na operadora X uma fatura de telefonia móvel, em outro estado, aquela mesma prestadora, a fatura é igual. Para outro cliente, a fatura é igual. Mas de uma operadora para outra, a fatura, sim, é diferente. A não ser em caso de um formato chamado FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos Brasileiros, e que eles pedem, eles obrigaram os prestadores, vamos dizer assim, a ter um formato específico para esse meio financeiro. E aí todas têm que dar dessa forma. Fora isso, cada uma tem sua padronização, mas é preciso que tenha isso. E de forma ordenada, ou seja, se você consumir o serviço de voz, ele tem lá primeira ligação, segunda ligação, terceira ligação, SMS, internet. Isso se você tiver uma conta, lógico, detalhada, seja de telefonia móvel, fixa, banda larga. Não necessariamente banda larga você vai ter lá o consumo, que aí na maioria das prestadoras de hoje de telecom, eles não dizem quanto você consumiu de internet. Eles dizem apenas a velocidade que você tem contratado ou o pacote em si. Mas telefonia fixa e móvel você tem mais informações no documento de cobrança e que deve ter uma ordem das informações. E, como eu passei para você, informações mínimas que você deve ter nesse documento de fatura. Tem que ter lá a sua empresa, qual é o seu CNPJ, o nome da empresa, porque senão esse documento pode ser até incorreto. Você deve ter lá as suas informações e, lógico, não necessariamente no documento da fatura, mas depende da prestadora, ao lado, ou seja, em um outro documento, você tem a nota fiscal, ou até dentro do próprio documento, depende da prestadora, do tipo de serviço, mas a cada fatura deve ter uma nota fiscal vinculada sobre aquele serviço. E isso você tem que ficar ciente, porque são as informações, é o documento que vai te dizer, que vai te comprovar que aquele serviço está sendo prestado e, lógico, todas as informações e pelo menos o mínimo de dados que você deve saber para comprovar que aquele documento é para você mesmo, é um valor que, lógico, você vendo, você vai ter uma noção, é o que você já está acostumado ou não, e você tem lá as informações de se houve nova cobrança, não houve nova cobrança, novos serviços, avisos. Então, no documento de cobrança, é a forma oficial, vamos assim, de você ser cobrado pela prestadora, lógico, em um contrato de plano pós-pago. Plano de serviço, independente se for telefonia móvel, fixa, banda larga, todos eles devem ter um documento de cobrança. Quando a gente pensa que esse documento ou fatura, ela deve ter quantos dias de processamento de um faturamento? Lembrando que faturamento é você utilizou e a operadora vai lá e cobra. Ela nesse período, nesse tempo, espaço, ela vai ver o que você usou
e vai dizer, ó, você usou isso, vai ser cobrado por ele, ou você usou isso, esse serviço aqui não tem uma cobrança, e aí ele avalia toda essa questão. Por padrão, existe o prazo de 30 dias. Então, se você raciocinar, a cada ano você recebe 12 faturas. Eu preferia se fosse semanal, mas cada região é região, cada país é um país, cada pensamento é um pensamento e cada cabeça é uma cabeça. Mas são 12 faturas a princípio que você recebe por ano. Porém, existem casos diferentes, casos em que o prazo pode ser menos ou o prazo pode ser mais. Como assim? Vamos lá. Um prazo menor exemplo, você ativou a linha agora, ela vai ter um prazo menor do que 30 dias, pode ter 20. Ou exatamente o contrário, você ativou a linha agora, mas a primeira fatura vai vir com 40 dias, por causa da data que houve a ativação do serviço. São exemplos. Se você pedir um bloqueio de uma linha, uma suspensão, aconteceu uma interrupção de serviço, algo para interromper aquela cobrança, ou até uma mudança de fatura de uma linha para outra, uma mudança de titularidade, portabilidade numérica, são várias ações em que aquele contrato ele tem uma pausa naquele faturamento e inicia depois novamente. Ou até em caso de cancelamento. Aquela linha, em vez de ser cobrada durante 30 dias, ela cobrou 10. É isso que você vê. E lógico, esse faturamento, tá? Preste atenção, mas é por linha, por contrato, não é por fatura apenas. Lógico, a fatura lá tem aqueles 30 dias, mas dentro desse conglomerado lá de serviços, de linhas, por exemplo, ou contratos, você pode ter a variação de dias. Até se acontecer um erro sistêmico da prestadora, de mudança de plano ou de reajuste de tarifas, pode acontecer que um período tem um valor e outro período tem outro, até na mesma fatura. Tipo, 15 dias foi com o valor de R$15 e os outros 15 dias foi com o valor de R$20 daquele mesmo serviço. E aí você, olhando a fatura, você consegue enxergar isso. Mas pode ter mais ou menos de 30 dias. E outra coisa que você deve ficar ciente é que você pode ter cobranças faturadas no documento de fatura, em documento de cobrança, por até 90 dias de utilização. E aí, exemplo, você tem um período lá faturado, 30 dias normal, mas tem uma cobrança que você usou mês passado. Você, caramba, mas o faturamento aqui não era de 30 dias? Sim, mas é resguardado a prestadora que ela possa atrasar algumas cobranças e existe esse prazo máximo de 90 dias. Seja uma ligação, SMS, internet, qualquer serviço que seja, ela tem esse prazo de até 90 dias para te cobrar, para colocar no documento de cobrança. Após esse prazo, é outro fluxo, mas você deve saber que dentro do prazo de 90 dias, você pode ter algo faturado ainda no documento de cobrança. E acontece muito isso, mas na parte de internet, do consumo de dados. Com voz acontece também, mas é mais difícil, dependendo, lógico, do fluxo da empresa. Mas dados, você vai ver com mais frequência isso. Lógico, depende da prestadora como é que ela te mostra essa informação, mas você consegue enxergar isso facilmente no documento, até porque ele tem que ser claro, objetivo e passar para você essa informação. Então, saiba que existem esses prazos, mas no normal são 30 dias o prazo de faturamento de uma fatura, de um documento de cobrança, que a gente vai ter um contrato de 2, 3, 4 anos ou até um ano. Na prática, se você contratou uma vez serviço de telecom na empresa, você deve continuar isso aí por vários anos. Mas entenda esse prazo e como é que é esse funcionamento. E a gente viu na aula de hoje, ou seja, já terminamos essa parte básica, que foi por que fazer a gestão de telecom, faturas e documentos, que é eu te mostrei que isso é importante para o gestor de telecom, porque vai fazer você administrar o que você está contratando. E se você não sabe o que você está pagando, é mais complicado. Se não tem um documento de cobrança, você não consegue ter as informações, gerar um relatório, fazer uma auditoria, avaliar os processos, ter acesso até ao documento de fatura. Então, tudo isso, no meu ponto de vista, é importante porque você consegue gerenciar os serviços da melhor forma possível. Como deve acontecer a entrega e envio da fatura, que é fisicamente ou através da internet, você tem essas informações de como obter o documento de fatura, o prazo para receber a fatura, como deve ser esse documento de fatura e quantos dias deve
deve ser de faturamento da cobrança, ou seja, daquele documento e da fatura. Então essas informações, no meu entender, são mais simples para você entender essa parte básica, porque se eu entrar num assunto, por exemplo, de auditoria de fatura, se você não entender e não tiver nem acesso à fatura, como é que você vai fazer uma auditoria? Não dá para eu falar de auditoria sem você saber o que é um faturamento. Ah, pode ter mais de 30 dias, menos de 30 dias? Pode. Você tem que saber disso para auditar qualquer cobrança. Se você pediu o cancelamento de um contrato e a linha veio lá com, vou dar um exemplo, tá? 28 dias, mas você cancelou a linha, era para vir com 10. Está errado, você tem essa informação, você consegue contestar e diminuir o custo para a sua empresa com um serviço que seria cobrado de forma indevida. Então existem diversas formas de você otimizar os custos da empresa e esses conceitos auxiliam, no meu entender, esse fluxo, tá? E o objetivo deve ser sempre, em cada aula, visando você adquirir mais conhecimentos e você melhorar a cada aula. Esse é o meu objetivo. E nessa aula foi você saber e entender o que é um documento de fatura, uma cobrança, vamos dizer, documento de cobrança, e como receber. Então, o que é e como receber, agora você já tem essa informação. Se você já sabia, ótimo, você reforçou apenas alguns conceitos, mas se você não tinha essa informação, é que você tem acesso, você busca essa informação e você saiba como receber, quais são os prazos, quais são as medidas. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer informação, manda um comentário, me tira qualquer dúvida que você tenha, por mais simples que seja. Fica à vontade, tá bom? Essa foi a aula 032 do projeto Gestor e Telecom sobre o documento de cobrança ou a fatura de qualquer prestador de telecom que ele deve entregar a você e a minha gente como cliente corporativo, tá bom? Espero ter auxiliado. Até mais. Abraço. Fui.